Bem, boa tarde a todos. Esta conferência de imprensa pretende apresentar as propostas de alteração ao orçamento retificativo ou suplementar entregue pelo Governo nesta Assembleia. Esta proposta de lei que altera o Orçamento de Estado para o ano 2020 visa, como sabem, fazer face a uma crise económica e social sem precedentes na nossa democracia, na sequência da crise de saúde pública que nos assolou. Infelizmente, o próprio Governo acredita muito pouco que as medidas propostas sejam suficientes para alcançar as metas propostas, assumindo que o déficit público pode ser ultrapassado e que a recessão económica pode ser pior que a apresentada na linha das previsões mais recentes de várias entidades independentes, como já o dissemos sucessivamente ao longo destes dias. Face ao exposto e sem desvirtuar a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Governo, o PSD apresenta um conjunto de propostas que visam reforçar o apoio das famílias e das empresas, assim como uma maior justiça e transparência nacional. Nesse sentido, destacamos o conjunto apresentado. No primeiro tranche, o reforço, no primeiro lote de propostas, reforço de apoio às famílias. Prorrogação do resgate dos PPRs até 31/12/2020 sem penalização fiscal, para quem perdeu rendimentos na sequência da pandemia. Redução para metade dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e subsídio por cessão de atividade a quem ficou desempregado durante o estado de emergência e de calamidade. Alargamento dos serviços de apoio domiciliário, passando a abranger cuidados de saúde básicos. Criação do regime excepcional para o ano letivo 2020-2021 da contabilização do rendimento do grau familiar ao processo de atribuição de bolsas de estudo. A extensão do regime de layoff aos sócios-gerentes das microempresas na sequência do veto do Presidente da República ao decreto da Assembleia da República. Um segundo lote, um reforço do apoio às empresas. A extensão do regime de moratórias de financiamentos bancários às rendas de renting pagas pelo setor dos carros de aluguer. Exigência do pagamento a 30 dias para toda a administração pública. Evitar a penalização dos proprietários do alojamento local que pretendam alterar o regime do mesmo para arrendamento de longa duração. Permitir a dedução dos prejuízos fiscais no período de 12 anos para todas as empresas. Terceiro, reforço da justiça e transparência nacional. Redução em 50% face à proposta de lei dos montantes dos contratos dispensados de visto prévio do Tribunal de Contas. Majoração extraordinária do período de férias dos trabalhadores do SNS envolvidos no combate à doença Covid-19. Criação de um prémio de desempenho extraordinário destinado aos trabalhadores do SNS envolvidos no combate à doença Covid-19. Propor ainda a existência de uma moratória no pagamento do empréstimo da República à região autónoma da Madeira. Exigir que o Governo envie previamente informação fundamentada qualquer injeção de capital na TAP, assegurando igualmente que a transportadora aérea assuma uma visão integrada do território nacional, incluindo as regiões autónomas e as comunidades de língua portuguesa. Assegurar a publicação pelo Governo da execução do plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes. Estas são as propostas que nós vamos apresentar nesta alteração orçamental que o Governo apresentou à Assembleia da República e pretendem contribuir para ajudar o país, ajudar as empresas, ajudar os portugueses e defender aquilo que nós temos vindo a dizer sucessivamente, defender a economia e defender as pessoas nesta fase difícil em que vivemos. Eu penso que todos leram aquilo que foi a decisão do Sr. Presidente da República, o veto e também, digamos, a fundamentação desse veto, não é? E, portanto, na sequência a fundamentação, digamos, permite, ou pelo menos aconselha, de alguma forma, ou sugere que se possa incluir neste orçamento suplementar. O que estamos aqui a fazer é que consideramos que é fundamental apoiar os sócios das empresas, dissemos-lo desde sempre, não compreendemos sequer como é que esta questão não foi tratada devidamente pelo Governo. A questão fundamental é que o Governo e o Partido Socialista não trataram este tema que deviam tratar. Esse é que é o ponto. O ponto mais importante, digamos, que é esse. Como não trataram como deve ser, houve aqui uma aprovação no Parlamento de um apoio aos sócios-gerentes, como deve ser apoiado todas as pessoas, sempre dissemos. E, portanto, neste orçamento suplementar, faz sentido nós recolocarmos, digamos assim, a proposta aprovada no Parlamento para que seja aprovada num quadro legal, simplificando, digamos, a resposta.
essa questão já foi discutida, portanto, nós, como sabem, no âmbito do processo orçamental, quer na apresentação do Orçamento de Estado, quer num debate no Orçamento Suplementar, é possível apresentar este tipo de propostas. Já foi discutida suficientemente nos últimos dias e, portanto, fica claro que neste âmbito não haverá aqui nenhuma questão. Mas a questão política mais relevante para mim e para nós, para o PSD, é que, e foi aquilo que eu lhe disse anteriormente, é uma infelicidade, é uma pena que este tema não tenha sido tratado como devia ter sido antes, não é? No processo em que todos estávamos a tratar do país, na fase inicial da pandemia. Portanto, não foi tratado assim, se está tratado desta forma, agora compete ao Parlamento tomar essa decisão e compete aos partidos no Parlamento assumirem a sua posição e esperemos que o Partido Socialista também apoie esta nossa posição. Mais questão. Sim, claro que sim. Doutor Pacheco. Se permite, só ainda fazer em relação à questão anterior, dizer que o senhor, há duas notas na mensagem do Sr. Presidente da República que são muito claras. Por um lado, é ele reconhecer a bondade e a legitimidade da iniciativa, o que é normal, porque só o Governo é que não a compreendeu. E a segunda é que o Sr. Presidente da República aponta precisamente, não coloca a questão do ponto de vista de discordar da medida, mas achar que a lei travão impedia que, fora de um processo orçamental, a medida pudesse ser apresentada. Ora bem, tomámos boa nota do conselho que o Sr. Presidente da República endereçou à Assembleia e temos a certeza que o jurista da excelência, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não nos daria maus conselhos para que os deputados legislassem de forma incorreta. E por isso assim foi. Agora, respondendo à pergunta em concreto que foi feita, há uma sugestão concreta de que seja pago até 50% de um salário como prémio a todos os profissionais de saúde que estiveram envolvidos. Todos, ou seja, médicos, assistentes operacionais, enfermeiros, auxiliares, porque não há aqui nem primeiros nem segundos. Todos foram indispensáveis e fizeram um trabalho de excelência para que o país e o Serviço Nacional de Saúde respondesse da forma digna, como todos nós verificámos, constatámos e ficámos satisfeitos com isso. Agora, o prémio não pode ser só virtual, tem que ser real. E é isso que nós estamos aqui a propor. Posso só, se permite, Afonso, só dizer o seguinte. O próprio Governo, aqui pela voz do Sr. Ministro das Finanças, disse que o déficit dificilmente ficará nos 6,3%. Ou seja, que o déficit será aquele que a realidade se impor. O que significa que não serão as propostas do PSD que o irão denegrir e que irão manchar o orçamento suplementar ou retificativo que está apresentado no Parlamento. Muitas destas propostas não têm impacto direto no orçamento. Exemplo de uma das propostas mais significativas, o pagamento a 30 dias. Pagar a tempo e horas não tem impacto porque a despesa está feita. É cumprir aquilo que deve ser feito. É um exemplo de uma dessas medidas que nós propomos. Ou dizer que as pessoas que ficaram em situação de desemprego não devem respeitar, por causa do Covid, o prazo, não é aquele prazo normal de 6 meses, mas que pode ser encurtado para que as pessoas tenham acesso. A consciência social não está só, exclusivamente, nas mãos do Partido Socialista e dos nossos governantes. Parece que quando eles apresentam uma medida é porque têm consciência social e a medida é justa. Quando os outros apresentam, é despesa que não pode ser considerada. Ora bem, temos que desmistificar isso. Temos os cálculos feitos e no âmbito do debate da especialidade será demonstrado. Porque
tem em consideração, assim, só para dizer, tem em consideração a proposta, já foram todas entregues e podem ser todas consultadas, tem em consideração um dia de férias pelo conjunto de horas suplementares que foram feitas durante aquele serviço. Eu não quero vos enganar e, portanto, posso consultar a proposta para dizer qual é esse número de horas exato que estamos a falar. Eu tenho quase a certeza que estamos a falar de 80 horas de serviço e que cada 80 horas de serviço suplementar correspondem a um dia de férias. Mas, se der os segundos, eu posso confirmar e, independentemente disso, aqui está, já chegou. Um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho efetivamente prestada durante aquele período de emergência em que o país viveu.